Queridos irmãos, graça e paz. Bom estarmos nessa noite aqui para juntos nós aprendermos mais da palavra do nosso Deus, cultuarmos o Senhor, exaltar e bendizer esse Deus que é grandioso, que é digno de ser adorado, que é digno de ser louvado. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias. Nós vamos fazer uma leitura no Evangelho de Lucas. Os irmãos poderão abrir as suas Bíblias. Aqueles que nos acompanham virtualmente em seus lares, sejam bem-vindos também nesse momento de estudo. Nós vamos ter um tempo aqui juntos, hoje de forma bem mais compacta, em virtude do toque de recolher que nós temos às 21 horas. Então nós intencionamos finalizar aqui às 20h30, para que possibilite os irmãos presentes retornarem aos seus lares sem nenhum constrangimento no que diz respeito a essas determinações. Lucas capítulo de número 12, nós vamos ler do versículo de número 13 ao versículo 21. Logo em seguida nós vamos orar e nossa irmã Clarinha vai fazer mais uma canção de louvor, de exaltação ao nome do nosso Deus. Lucas, capítulo de número 12, versículo 13 ao 21. Todos os irmãos encontraram? Amém? Vamos ler juntos? Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Amém. Vamos orar, queridos irmãos, pedir a bênção do Senhor. Amém, queridos. Louvado seja o nome do nosso Deus, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E louvado seja o nome do Senhor, porque nós somos tratados por Deus e não pelos homens. Me lembro daquele momento, porque Davi, não é? Nós nos lembramos muito de Davi pelo pecado dele cometido com Batseba, mas nós nos esquecemos também de um censo que Davi promoveu, que não foi ordenado por Deus, e Deus o repreendeu. E Deus chegou para Davi e disse que tinha 3 tipos de castigos para que ele pudesse escolher. E ele disse: Senhor, eu quero cair nas tuas mãos, porque é melhor cair nas mãos de Deus e um Deus misericordioso do que cair nas mãos dos homens. Então, louvamos a Deus, queridos, porque mesmo em nossas limitações e falhas, nós não caímos nas mãos dos homens, nós caímos nas mãos de um Deus que é misericordioso, que é gracioso e que nos ajuda e nos abençoa em nossas fraquezas e limitações. Queridos, com a Bíblia aberta no texto que eu li no início, Lucas capítulo de número 12, nós vamos trabalhar um pouquinho hoje sobre outra marca
de um discípulo de Jesus. Nós temos feito uma caminhada, queridos irmãos, falando sobre algumas características propostas, claro, por John Stott, em seu livro Discípulo Radical. E nós temos feito uma caminhada no intuito de caracterizar o discípulo de Jesus, porque não basta apenas a gente declarar, não basta apenas a gente professar, no sentido de comprovação de que somos discípulos de Jesus. É necessário ir além da declaração. É necessário ir além de uma expressão verbal. É necessário comportamentos. É necessário atitudes que realmente evidenciem um discípulo de Jesus. E aí a gente já caminhou vendo que um discípulo de Jesus é aquele que é inconformado com este mundo. Mas inconformado no sentido de não tomar os moldes, as formas deste mundo. É alguém que tem semelhança com Jesus. É alguém que tem maturidade cristã. E é alguém que olha para aquilo que Deus criou e preserva e utiliza de forma racional, de forma sustentável. E a gente trabalhou isso terça-feira sobre a nossa relação com as coisas criadas por Deus, a natureza, aquilo que Deus fez. E aí, irmãos, eu preciso fazer um link da semana passada com hoje, para que fique mais fácil a gente compreender a característica de hoje, que é a simplicidade. Por que eu preciso fazer essa conexão? Porque eu mencionei para os irmãos que Deus, quando criou todas as coisas, Deus deu ao homem o governo, a administração sobre tudo aquilo que ele criou. Então Deus criou a natureza e colocou o homem por mordomo, por gerente, por administrador daquilo que Deus criou. E o homem naturalmente deveria utilizar desses recursos naturais para a sua sobrevivência, para o seu sustento. Inclusive, se alguém assim o faz por uma decisão deliberada, tudo bem que o faça, mas precisa ter cuidado com a filosofia por trás daquela ideia vegana, não é? De abstenção total de carnes. Ora, Deus criou todas as coisas, inclusive os animais, para que eles nos fornecessem sustento, proteínas, que o nosso corpo e o nosso organismo precisa para a sua sobrevivência. Da mesma forma, os recursos que nós encontramos na natureza. Agora, Deus deu isso para que o homem usasse de uma forma extremamente o quê? Harmônica, saudável, ou dentro desse termo hoje que nós temos ouvido, sustentável. E o que é a sustentabilidade? É você utilizar os recursos naturais no presente, de forma justa, de forma correta, sem comprometer a utilização desses recursos para gerações vindouras. Então nós precisamos consumir hoje, e o consumo ele está atrelado diretamente à nossa ação frente aos recursos naturais, porque absolutamente tudo que nós consumimos tem matéria-prima que veio naturalmente da natureza, do meio ambiente, absolutamente tudo. E aí, claro que a gente precisa, irmãos, utilizar isso de uma forma que não venha comprometer o uso das gerações que virão depois da nossa geração. Aí eu mencionei que um dos grandes problemas da questão do consumo não é o consumo em si mesmo, porque nós, seres humanos, precisamos consumir. As relações humanas, elas foram relações sempre pautadas pelo consumo. Quem
estudou história aqui, não é? Lembra disso? Uma prática que havia no período passado era o escambo, não é? Que era aquela troca de mercadoria. Eu tinha trigo, você tinha feijão, então eu trocava para que eu pudesse satisfazer a minha necessidade e você a sua, porque é o consumo, porque é aquilo que nós necessitamos. Agora, qual é o grande problema? O grande problema é o consumo fútil, exagerado, dentro de um sistema capitalista extremamente selvagem, agressivo. E aí sim, onde repousa o grande problema. Por que eu estou fazendo a conexão com o estudo de hoje, trazendo o que a gente viu semana passada? Porque quando a gente pensa em um estilo de vida simples, ou a simplicidade ser uma característica de um discípulo de Jesus, ela está diretamente relacionada ao consumismo. E aí a gente precisa lembrar, né, que uma das maneiras de expressarmos o cuidado por aquilo que Deus criou, por aquilo que Deus fez, é a adoção de um estilo de vida mais simples, reduzindo o nosso afã pelos bens materiais e freando o nosso consumismo. Aqui, irmãos, é onde mora toda a dificuldade da gente entender, inclusive, um sistema que seja implementado em uma sociedade em que ele priorize esses princípios da palavra de Deus. Esse é e aqui é onde entra o diferencial da cosmovisão cristã, da cosmovisão reformada. Porque quando nós pegamos os dois grandes modelos econômicos que nós temos no mundo, todos dois, eles induzem ao consumo. Ou os irmãos acham que uma relação de um país socialista, que em nenhum lugar no mundo deu certo, em nenhum lugar no mundo deu certo, não há o consumo, há o consumo. Agora a grande bandeira, né, fictícia, inventada pelos socialistas, é que o consumo ele precisa ser igual, ou a renda, né, toda a arrecadação, o poder aquisitivo de compra precisa estar acessível a todas as pessoas de um país, de uma nação. Isso não existe. Isso não existe porque onde a gente percebe a implementação desse sistema, a grande questão é que alguns poucos se beneficiam do erário público, enriquecem ilicitamente, enquanto que outros muitas vezes vêm só as migalhas. O problema é que nós somos tão acostumados a não ter nem as migalhas, que quando nos dão as migalhas nós ficamos vibrando. Essa é a grande questão, não é? Mas ao mesmo tempo o consumo é induzido. O consumo fútil, desenfreado, é induzido também. Da mesma forma no sistema capitalista selvagem, onde a premissa básica é consumir, consumir, consumir. Comprar, comprar e comprar. Você lida com esses dois sistemas econômicos mundiais e todos dois tratam sobre o consumo exagerado, desenfreado e fútil. E aí nós nos voltamos para Genebra, aí nós precisamos nos voltar para João Calvino, onde aquela ideia, né, de que dinheiro é feito para quê? Para gastar e passar troco. Não. Dinheiro é feito para ser o quê? Administrado. Para ser utilizado de forma sadia, de forma correta. Não é porque eu tenho dinheiro, estou ganhando e eu vou consumir, vou comprar desenfreadamente. Isso não é uma filosofia nem bíblica, nem reformada. Nem reformada. Então, nós muitas vezes somos influenciados pelo mundo e aí nós nos tornamos extremamente consumistas e abraçamos também um sistema capitalista totalmente
fútil, selvagem, agressivo, que ignora os efeitos das nossas ações diante daquilo que Deus fez, diante daquilo que Deus criou. E aí, naturalmente, nós vemos o que nós vemos, não é, irmãos? Sendo redundante aqui: efeito estufa, degradação da natureza, os recursos naturais chegando ao seu ponto de exaustão, certo? É essa a realidade: queimadas, poluição do ar, dificuldades respiratórias, porque muitas vezes o ar está poluído. Tudo isso é resultado dessa ação do homem frente àquilo que Deus criou para o nosso usufruto, mas para o usufruto de uma forma saudável, sustentável, sem a presença do pecado. A partir da presença do pecado, isso se tornou extremamente complexo, danoso e prejudicial, conforme nós vemos lá desde o início. Quando a gente se lembra, irmãos, só para a gente tentar contextualizar um pouquinho, aquele momento em que Elias está ali diante do rei Acabe, e o que é que acontece ali, irmãos? 3 anos não vai o quê? Chover nem o quê? Nem uma neblina, nem um orvalho. Irmãos, aquela sociedade é uma sociedade predominantemente agrária. Era a agricultura, a sobrevivência. Era a criação de rebanhos, a sobrevivência. 3 anos sem chuva, numa região daquela lá, que é uma região extremamente desértica. 3 anos sem chuva, nem uma neblina. Mas por que esse impacto da natureza, certo? Trazendo sofrimento ao homem? Por causa de quê? Por causa do El Ninho? Era por causa disso lá que não choveu? Do Laninha? Por causa do pecado. Porque Jezabel instituiu em Israel, o território que era para ser adoração somente a Yahvé, o Deus da aliança, culto a Baal, que era tido pelos fenícios como o Deus da fertilidade, da produtividade. Então, o grande problema é o pecado, é a raiz. Mas aí, claro, né? Isso tem um impacto para a gente que teve os nossos olhos desvendados e abertos. E a gente consegue enxergar. Mas para aqueles que estão com seus entendimentos obscurecidos pelo pecado, abraçam filosofias humanas que não produzem o efeito esperado e desejado nem no presente, nem nunca produzirá. Por isso que o Evangelho, irmãos, ele é tão completo. Por isso que o Evangelho ele é tão integral. Porque o Evangelho não é só a alma do indivíduo que é transformada e alcançada. É ele na sua estrutura completa, total, inclusive na relação que ele tem com aquilo que Deus criou, que não foram apenas pessoas, mas que foram também o quê? Natureza, mares, animais. Certo? Então, essa relação ela só é transformada a partir do Evangelho. Então, o Evangelho é uma mudança radical, que traz impactos, não só na questão de vida moral, de beber, não fumar, não se prostituir, não adulterar, não é só isso, mas traz impactos na relação nossa com o dinheiro, que é justamente o objeto do nosso estudo hoje. Porque o consumismo, irmãos, está diretamente ligado àquelas questões que nós almejamos para a nossa vida. Richard Foster, ele usa uma expressão seguinte: a cultura contemporânea é atormentada pela paixão de possuir. Está sempre presente a ideia de que uma boa vida é encontrada no acúmulo de bens materiais. Irmãos, essa é a premissa básica da nossa sociedade. Essa é a filosofia que norteia a vida da nossa sociedade. É que vida boa é vida que eu desfruto de bens materiais. Vida próspera, e aí vem a teologia da prosperidade, abraçada por várias igrejas neopentecostais.
e que encheria essa igreja hoje à noite também, se eu passasse ali na frente uma plaquinha, entre aqui e saia rico. Ou não é? É assim. Então, é essa filosofia que está implementada na sociedade. Richard Foster assertivamente disse isso. A cultura contemporânea é atormentada pela paixão de possuir. Nós temos algo hoje, mas já estamos sonhando. Na verdade, nós adquirimos algo hoje, já planejando a troca, a substituição. E aí eu não estou falando de tolice, de ser alguém não inteligente e tal, enfim. Mas olha o que acontece muitas vezes com a gente. Principalmente uma pessoa que já teve uma oportunidade de, ou zero, ou até mesmo se porventura alcançasse isso do ponto de vista de ser usado. Mas você vai comprar um veículo. A primeira coisa que a pessoa diz é o seguinte: isso é ruim para revenda. Aí, às vezes, a pessoa que está diz assim: não estou comprando para revender, eu estou comprando para possuir. O indivíduo, às vezes, vai numa concessionária ou vai numa loja de carros usados, seminovos, gosta daquele carro, daquele modelo, dos opcionais que ele oferece, o preço está dentro da sua realidade, mas ele está olhando ali já pensando em algo futuro, revenda. Ora, ele não está comprando para revender, quem tem que pensar nisso é o dono da concessionária, quem mexe com venda e troca de carro, de moto. O consumidor ele tem que pensar nas suas necessidades serem o quê? Atendidas. Aí, irmãos, vejam bem, eu estou só exemplificando, não estou dizendo, pastor, então a gente vai comprar qualquer carro sem se importar com a desvalorização, depreciação, mercado, não estou falando isso, estou apenas mostrando, irmãos, que a gente pode condensar as duas coisas, mas que em virtude de uma filosofia já impregnada na nossa sociedade, de consumismo, nós não pensamos em adquirir algo para usufruto naquele momento. Ou quando compramos para usufruto naquele momento, a gente já está planejando o futuro, a troca, o repasse depois. Porque nós estamos inseridos numa sociedade em que o que vale e o que importa é você ter, é você comprar, é você possuir. Quanto mais você tem, quanto mais você pode comprar, o limite é o céu. Essa, irmãos, é a filosofia da sociedade em que nós estamos inseridos. E aí Richard Foster ainda propõe o seguinte: a simplicidade nos liberta dessa mania moderna, trazendo sanidade à nossa extravagância compulsiva e paz ao nosso espírito frenético. Ela nos permite ver as coisas materiais como elas são, bens para embelezar a vida, não para oprimi-la. Eu gostei muito dessa frase de Foster, né? Quando ele diz: a simplicidade nos faz enxergar os bens materiais como eles realmente são, bens para embelezar a vida e não para o quê? Oprimi-la. Eu já ouvi várias vezes de algumas pessoas a seguinte expressão: olha, para viver com o patrimônio que fulano vive, mas atormentado como fulano vive, eu prefiro viver pobre mesmo e ter paz de espírito. Porque a gente acha, às vezes, irmãos, que ter muito dinheiro é sinônimo de muita paz, de muita tranquilidade, de muito sossego. Às vezes, os mais ricos são os mais atormentados, porque vivem diuturnamente preocupados com duas coisas. Primeiro, em aumentar e aumentar suas riquezas. Segundo, que esse é o pior ainda, com medo de perder da noite para o dia. E aí vivem atormentados, vivem agoniados, aflitos. A cabeça e a mente não conseguem parar um minuto, não conseguem ter paz de espírito. Por quê? Porque eu sempre tenho que pensar em alguma coisa para que o meu rendimento aumente, para que o meu dinheiro aumente, para que os meus bens aumentem, e ao mesmo tempo eu me agarro a eles, porque se eu perdê-los eu estou morto.
Se eu perdê-los, o que eu sou? Sem o meu carro, sem a minha casa, sem a minha indústria, sem o meu emprego, sem a minha conta poupança recheada, o que é que eu sou sem tudo isso? E aí é quando Foster diz que os bens materiais servem para embelezar a vida e não para oprimi-la. A gente não pode, irmãos, viver oprimido por causa dos bens materiais, seja para alcançá-los ou seja para não perdê-los. Sim, Genice. O Vendedor de Sonhos, de Augusto Cury, né? Exatamente. O pessoal que está nos acompanhando, Genice está citando aqui o livro do Augusto Cury, né, O Vendedor de Sonhos, quando ele orienta que as pessoas, os grandes empresários, milionários, né, visitem um cemitério, né, para que percebam e detectem que ali não tem riqueza. E aí, irmãos, vamos aproveitar o gancho da pandemia, né? A pandemia mostrou isso. A pandemia, irmãos, tem algumas coisas boas nela, não as mortes, não essas mudanças de hábito que a gente adquiriu, que nos distanciou mais, mas tem algumas coisas do ponto de vista de autoanálise, autorreflexão. Dentre elas, a questão de que a vida é breve e que não adianta dinheiro na hora em que a morte ela chega. Tem morrido gente lá no Sírio-Libanês, no Albert Einstein, tem morrido gente no Hospital Santa Filomena. Quando a morte chega, irmãos, sabe? É claro que a gente sabe que a gente vive num país onde o sistema de saúde é extremamente sucateado, não é? Eu fico vendo a turma hoje se vacinando, #Viva o SUS, não é? #Viva o SUS que foi sucateado durante anos. Ou essa realidade de leitos de UTI. É uma realidade da Covid. Eu queria, irmãos, que fosse de março de 2020 para cá. Eu queria que pessoas enfrentassem dificuldades, tivessem enfrentando dificuldades apenas de março para cá. Antes disso, hospitais como o Hospital Laureano e da FAP, em Campinas e João Pessoa, que vivem aí pedindo ajuda. Um dia desse estavam pedindo ajuda do cidadão, porque não tem condições de se sustentar. Você entra num Laureano, como eu entrei algumas vezes, você se comove, vê as pessoas lá, filas para serem atendidas de tratamento do câncer. E a gente vinha enaltecer uma coisa que governos presentes e passados não investiram, não trataram como realmente deveria ser prioridade. Então, irmãos, a educação, as questões básicas da existência humana, como saúde, educação, infraestrutura, segurança pública. Então, mas enfim, eu sei que há pessoas que morrem, que padecem numa fila, enfim, por todos esses motivos, mas tem muitos que vão e são atendidos e morrem no hospital público, mas morrem no hospital o quê? Privado, particular. Na Europa, os países de primeiro mundo da Europa, os Estados Unidos. Não só morreu pobre, não, exatamente, Toninha. Por quê? Aí o cemitério, só tem pobre enterrado num cemitério? Tem rico enterrado lá também. Porque os bens materiais, irmãos, como diz Foster aqui, eles devem servir para embelezar a vida, para facilitar a nossa vida, não para nos tornar escravos e reféns. Para que é que eu tenho um carro? Se for para quando está no período de chuva e diante da lama, eu colocar ele nas minhas costas e passar com ele, porque eu não posso sujá-lo e sujar meu sapato ou meus pés?
Entende, irmão? Se eu tenho um carro e eu venho para a igreja, eu tenho que me molhar todinho, porque eu não posso vir nele, tenho que vir de moto para que o meu carro seja poupado ali na garagem. Se ele não servir para o meu uso, para o uso da minha família e para algo além, para abençoar a vida de outra pessoa, para que ter? Então, é isso, irmãos, que a gente precisa entender em relação aos bens materiais. E aí a expressão de Jesus, no texto que a gente leu de Lucas, capítulo de número 12. Jesus traz aqui esse conceito que a gente precisa entender. Olha o que diz no versículo de número 15, né? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Irmãos sabem que a avareza é o quê? Idolatria. Paulo diz isso lá, escrevendo a Timóteo. Os que querem ficar ricos, eles fazem o quê? Caem em ciladas. Aí a gente acha que pecado é só o quê? Adultério, fornicação, homossexualidade, festar, não é? Beber e fumar. Pronto, a gente acha que pecado são essas coisas. E o avarento, que moralmente tem uma vida extremamente bonita, mas que no coração os seus bens materiais e riquezas são os seus deuses, os seus senhores, que vivem atormentados, porque não conseguem ter paz no coração em virtude do medo de perder tudo que tem. E aí, diga-se de passagem, irmãos, isso é muito propício no coração dos ricos, mas há pobres que também cometem esse pecado. Está muito presente no coração dos ricos porque eles têm a fartura, em abundância, mas os pobres também. Não tem 2, 3 carros, não tem uma conta poupança às vezes muito repleta, mas o mínimo que tem, muitas vezes idolatra. Muitas vezes ama como se amasse o lugar, ou desse o lugar que é devido a Deus. E aí vem a expressão de John Stott, não é, quando ele diz o seguinte: todos os cristãos dizem ter recebido de Jesus Cristo uma nova vida. Mas qual o estilo de vida certo? Se a vida é nova, o estilo de vida precisa também ser novo. E como é, irmãos, que Jesus ensina aos seus discípulos para que eles lidem com os bens materiais? Eu queria enfatizar isso olhando para o texto, para mostrar aos irmãos que o problema não é dinheiro. A gente constitui muitas vezes o problema onde não é. O dinheiro é o problema. É o problema o dinheiro? Não. É o amor. É a maneira avarenta, gananciosa, como muitas vezes nós administramos o dinheiro e nós olhamos para os bens materiais. Porque, vejam no texto, com calma, se em algum momento Jesus condenou o homem porque ele tinha celeiros fartos, é por isso que Jesus repreende aqui? Olha o texto direitinho aí. Parábola, a partir do versículo de número 16, né? Lhes proferiu uma parábola: um homem rico produzia em abundância. Jesus está repreendendo o homem que o homem produzia em abundância? Não, não é esse o problema. Não é ele ter dinheiro o problema. Então, se Deus lhe agraciar com muito dinheiro, não veja que isso é um problema. Agora, se você ama, tanto faz você ter muito como ter pouco dinheiro. Se você ama os bens materiais, aí sim é um grande problema. Que é isso que Jesus está dizendo, versículo de número 15. Porque a vida de um homem não consiste em quê? Na abundância dos bens que ele possui. E aí Jesus, quando continua a parábola, ele vai dizer que aquele homem olhou e viu os celeiros cheios e disse assim: o que é que eu vou fazer diante dessa fartura? Vou destruir esses armazéns, esses galpões, vou reconstruí-los ainda maiores
E eu vou fazer o quê? Eu vou encher, vou estocar. Olha aí o que diz o versículo de número 19. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Eu me recordo aqui da expressão de Eclesiastes, não é? Quando Eclesiastes diz: jovem, faça o que é aprazível aos teus olhos, mas saiba, porém, jovem, que um dia Deus te pedirá o quê? Contas. E aí, Eclesiastes é num contexto de uma vida sem a existência da divindade, sem a existência de Deus, só no campo humano. E aí, o autor está dizendo assim: quer viver desse jeito? Viva. Regala-te o teu coração, deleita-se nas riquezas, nos prazeres que a vida lhe oferece. Porém, saiba que de todas estas coisas um dia você vai prestar contas a Deus. Esse é o problema aqui. Eu tenho muita fartura, eu tenho muita riqueza. Lembra da expressão dos Salmos? Uns confiam em carros, outros em cavalos. Cavalo naquele período antigo era um símbolo de poder, de proteção, de vitória, de força, porque era uma arma utilizada inclusive pelos guerreiros. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, confiamos em quem? No Senhor. No Senhor. Se iludiu, irmãos, nessa pandemia, quem disse assim: rapaz, eu tenho um plano de saúde bom, eu tenho dinheiro. Se eu pegar Covid, eu corro para Santa Clara, em Campina. Eu corro para o hospital da Unimed de João Pessoa. Eu sou transferido para o Sírio-Libanês em São Paulo e eu vou escapar. Quem pensou isso se frustrou. E quem pensar isso está frustrado. Porque a nossa confiança, irmãos, deve estar em Deus. Eu não estou dizendo que se você tiver um plano de saúde, se tiver algum problema, não vá para Santa Clara, não vá para a Unimed, não vá para o Sírio-Libanês, não vá para o Albert Einstein, não vá para Português, lá em Recife. Não é isso. Estou apenas dizendo que acima dos medicamentos, de uma boa equipe médica, de um bom respirador, seja lá o que for, a nossa vida está nas mãos de um Deus que é poderoso para nos guardar e para nos curar, se porventura for aqui no Santa Filomena. Esse é o Deus que nós servimos. E eu já, embora eu não goste muito, irmãos, de utilizar testemunho pessoal como, digamos assim, comprovador da doutrina, porque a doutrina não precisa de um testemunho pessoal para ser comprovada, mas apenas para ser ilustrada. E eu nunca me esqueci da experiência que eu passei com minha mãe, porque quando nós fomos para João Pessoa, na época fazer a ponte safena e a mamária, no hospital Dom Rodrigues, acho que é alguma coisa assim, em João Pessoa, ela fez o procedimento, se recuperou, passou aqueles dias na UTI, saiu, ficou em João Pessoa lá no apartamento, que a gente alugou enquanto ela se recuperava para ter condições de retornar para Sousa, e ela não se sentiu bem em um dos dias, uma amiga da gente levou lá para o Dom Rodrigues novamente, o médico fez um eletro, examinou, disse: não, cardíaco está tudo bem, ela com o peito aberto, a ponte safena, a mamária, está tudo bem. O médico esqueceu de pedir um hemograma, seria o suficiente para detectar que ela estava com um quadro de infecção. Mas a preocupação era cardíaca, então fez o eletro, fez todo o procedimento, está tudo bem, a pressão estava boa. Então, liga para mim, eu saio daqui, vou buscá-la e vamos para Sousa. Uma viagem extremamente difícil, na época eu estava sem carro, a gente foi no Celta mesmo da gente, e aquela dificuldade, finalmente chegamos em Sousa. No outro dia eu retornei de lotação aqui para Monteiro, que já fazia alguns dias que eu estava fora. Quando é no dia seguinte eu recebo a ligação que ela estava sendo hospitalizada com um quadro de sepsemia, de infecção generalizada, em Sousa. E eu fiquei a perguntar: meu Deus, por que o Senhor permitiu que eu levasse minha mãe para Sousa? Ela vai morrer em Sousa, Hospital Regional de Sousa, não vai ter atendimento, não vai ter UTI.
Se tivesse ficado em João Pessoa, no hospital que era especialista em problemas cardíacos, ela tinha sido novamente hospitalizada no hospital particular lá, que ela fez a cirurgia, que tem o benefício do SUS e tal, e lá ela teria sido tratada, mas foi para Sousa. E aí em Sousa, Deus abençoou e sustentou a vida dela. Foram dias extremamente difíceis, mas Deus preservou a vida dela, inclusive com um cardiologista antigo na cidade, que nem muitos pacientes davam tanto valor, mas que ele 5 horas da manhã chegava todos os dias para passar no hospital do regional de Sousa, examiná-la, ver a medicação que não estava dando certo, alterar, mudar, e com 15, 20 dias depois minha mãe estava em casa. Veio a óbito depois, 3, 4 anos depois, vítima do infarto, mas naquele momento Deus mostrou, se eu quiser preservar a vida dela, tanto faz estar em Sousa, no regional, como está em Campina Grande, está em João Pessoa, está em São Paulo, sou eu quem sustento a vida dela. Entende, irmãos? Então, a gente precisa entender que o Deus que nós servimos é esse Deus que sustenta, que preserva, que governa a nossa vida. E que a nossa confiança deve estar apenas nele, e nele somente. Porque é através dele, que aí sim, um competente médico que a gente procure, vai prescrever um remédio assertivo para a gente. Vai prescrever um tratamento bom para a gente. Vai fazer com que numa sala de cirurgia transcorra tudo dentro da normalidade. Eu não estou dizendo que a gente vai ser negligente, imprudente. Eu estou apenas dizendo que a nossa confiança deve estar em Deus. Porque é dele que emana todas as outras coisas boas. De um bom profissional, de uma medicação eficaz, de um tratamento correto para a gente. É de Deus. Se a gente coloca a nossa confiança nos homens, e Deus, onde é que entra? E Deus, onde é que entra? E aí eu cito, sempre a expressão do salmista: o problema não é trabalhar, o problema não é ter a sentinela, o problema é pensar que o nosso trabalho e que a segurança promovida pela sentinela, sem a bênção de Deus, são eficazes. Em vão trabalha os que edificam a casa, em vão vigia a sentinela, se o Senhor não guardar a cidade, se o Senhor não edificar a casa. É de Deus, irmãos. A nossa confiança tem que estar em Deus, e não no que a gente tem, não nas nossas riquezas, não nas nossas posses, não nos nossos bens materiais. Se Deus nos deu eles, louvado seja Deus. Foi Deus que deu. O que você tem materialmente, foi Deus que te deu, principalmente se você tem de forma lícita. Se foi ilícita, não foi Deus que lhe deu. Se foi ilícita, não foi Deus que lhe deu. Deus só nos dá coisas lícitas. O terreninho talvez que você tenha, a casa que você tem, o carro, a moto, a bicicleta, o saláriozinho que você tem, foi Deus. Então louvado seja Deus por isso. Agradeça a Deus, não tenha também isso como algo ruim. Isso é algo bom, é bênção. Deus faz os seus filhos prosperarem, fruto dos seus trabalhos e estudos lícitos. Agora, não coloque a sua confiança, a sua esperança nessas coisas. Observe, irmãos, que Jesus então no versículo de número 20 faz esse questionamento, Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Aí, irmãos, eu queria fazer uma pergunta aqui a título de reflexão. Quando Jesus diz no versículo 21, assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Irmãos, o que significa ser rico para com Deus? Quando Jesus diz assim: acumulem tesouros aonde? Nos céus, onde a traça e a ferrugem não corroem e onde os ladrões não roubam.
O que significa isso, irmãos? O que significa ser rico para com Deus? Acredito que essa é uma reflexão oportuna que a gente deve fazer, não é? Para que a gente entenda que a nossa vida e a vida do homem, como Jesus disse aqui, não consiste nas suas riquezas, nos seus bens materiais. É terrível, irmãos, você olhar para alguém e se esse alguém perder materialmente tudo que tem, o que é que sobra? Nada. Não sobra nada. Não sobra caráter, não sobra dignidade, não sobra testemunho, não sobra verdade, não sobra boas amizades, não sobra nada. Que adianta? Aí leia Provérbios, né? Você vai ver N princípios lá em Provérbios. É melhor o pouco, lícito, honesto, suado, do que a fartura e o muito indignamente. É melhor o nome do que as muitas riquezas, o respeito, a credibilidade, a palavra. Porque às vezes a gente pensa que dinheiro compra tudo, não compra caráter, não compra dignidade, não compra comprometimento com Deus. Dinheiro, o máximo que ele compra são os bens materiais, as riquezas para que a gente possa esbanjá-las, mas não compra isso, não compra inclusive verdadeiras amizades, não compra. Amigos de verdade, irmãos, se constrói, se cultiva, se conquista ao longo de uma jornada, e não por causa de interesses materiais, de bens, de dinheiro. Aquilo que o pastor Hernandes, né, diz direto assim: você pode ter uma casa, mas não ter um lar. Você pode ter um teto, mas não ter uma família. Quando a gente pensa que o dinheiro proporciona tudo isso, e aí eu fico lembrando de quantos pais, ou de quantos filhos, na verdade, frustrados, porque os pais deram um quarto bonito, com ar-condicionado, com TV, com internet, com um computador bom, mas frustrados porque nunca sentaram no colo do pai ou da mãe, porque nunca foram abraçados pelos pais, porque nunca se sentiram amados pelos pais. E o pai lá, né, diuturnamente, não, porque eu tenho que oferecer o melhor para os meus filhos. Como se a gente acha que se dinheiro, irmãos, fosse o melhor para os nossos filhos. Eu não sei quantos irmãos lembram, né? Mas eu lembro de pastor Eudes, quando ele teve uma vez aqui com a gente, ele tratou sobre família, e uma das coisas que ele destacou muito em relação aos filhos, é que os nossos filhos precisam de presença. Os nossos filhos precisam muito mais da nossa presença do que dos nossos presentes. E a gente pensa que os nossos presentes substituem a presença de papai, de mamãe ali, quando precisa, na hora que eles necessitam, para serem acolhidos, amados, amparados por nós. Os filhos da gente precisam mais de presença do que de presente. Se você pode dar os dois, dê. Não tem nenhum problema dar um presente material para os filhos, mas de presença é o que os nossos filhos mais precisam. Queridos, o Senhor Jesus conta ainda, e eu não vou além porque o tempo já está esgotando, mas se os irmãos lerem a partir do versículo de número 22, Jesus ainda vai falar sobre a ansiedade. Não andem ansiosos. E aí é um texto paralelo de Mateus, não é? Quando Jesus diz: olha os lírios dos campos, olha os corvos, eles não produzem, e o Pai Celeste cuida deles, então Deus vai cuidar de vocês. Então, isso, irmãos, que a gente precisa ter a disposição de fazer a nossa parte, aquilo que nos é responsabilidade fazer, administrar com inteligência, com sabedoria, com prudência os nossos bens, com previdência. Lembrar que a gente tem uma velhice aí pela frente, se Deus não nos levar antes. Lembrar que a gente precisa investir na educação dos nossos filhos, que a gente precisa ter uma reserva de emergência para uma situação ou outra.
mas a gente não pode viver ansioso, preocupado com essas coisas. A gente precisa fazer o que está à nossa responsabilidade. E o que é a nossa responsabilidade? Trabalhar / estudar. Essa é a nossa responsabilidade. O resto Deus faz. O resto Deus faz. Precisa a gente querer dar um jeito. Toda vida que alguém quer dar um jeitinho para Deus, se frustra. Deus não precisa da nossa ajuda. A gente é que precisa da ajuda de Deus. E aí eu quero finalizar citando Eugene Peterson, quando ele diz assim: Deus não tem nada contra os tesouros. A questão para ele é o lugar que eles ocupam. Então, com outras palavras, o que eu disse, Jesus não está condenando ter riquezas. Jesus está condenando o amor que nós temos por elas. Então, Eugene Peterson diz isso. Deus não tem nada contra os tesouros. A questão para ele é o lugar em que eles ocupam. Se eles ocupam uma posição depois dele, da família, aí ele vai ser bem usado, aí ele vai ser bem administrado, aí ele vai ser bem governado. Mas se a inversão, aí ele se torna aquilo que Jesus condenou, um outro senhor, o Mamon, Deus das riquezas, dos bens materiais, e aí sim a gente está desagradando a Ele. Irmãos, sim, Toinha. Até porque essas posses, Toinha, deles foram dadas por Deus, não é? Exatamente. Até porque Deus utiliza aquilo que nós temos, irmãos. Se é alguém inteligente, Deus utiliza a inteligência para o reino dele. Se alguém tem posses materiais, Deus utiliza aquilo ali para o reino dele. Se alguém é habilidoso, Deus utiliza aquilo para o reino dele. Não sei se os irmãos já leram, né, essa parte lá de Êxodo. Se você ler o livro de Êxodo, você vai ver que Deus tornou inclusive mulheres hábeis, para que elas pudessem ajudar a construir a tenda, o tabernáculo, enfim, para que pudessem servir ao Senhor. A questão é, Deus nos dá tudo isso, irmãos, não para nós vivermos ensimesmados e usufruindo apenas para nós mesmos. Deus nos dá tudo isso para glória e louvor dele, para que a gente reverta isso para a glória e para o louvor do nome dele. Amém, queridos? Vamos ficar em pé, vamos finalizar, 8h30, e a gente precisa essa semana cumprir esse toque de recolher, dar tempo aos irmãos para retornarem para as suas casas em tranquilidade. Deus, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por essa noite, por esses momentos aqui juntos, estudando a Tua Palavra, pela vida de cada um dos queridos irmãos aqui presentes, por aqueles que nos acompanham virtualmente também, que o Senhor esteja derramando da Tua graça, do Teu poder, da Tua bondade. Vivemos dias difíceis, Deus, vivemos momentos angustiantes, tristes, com essa situação de pandemia, mas pedimos que o Senhor acalme o nosso coração, aquiete o nosso coração, para que a gente confie verdadeiramente no Senhor. Oramos pela nossa irmã Suzana, pela sua família, que vivencia um momento de luto também, que o Senhor esteja confortando, consolando o seu coração, extensivo àqueles que talvez eu não conheça e não cite aqui os nomes, mas que também têm sofrido aqui em Monteiro, mas em qualquer outra cidade que está nos acompanhando nessa noite, pela partida de um ente querido, de um amigo, de um familiar. Deus, nos guarda, nos protege, nos dá a Tua bênção e direciona sempre os nossos passos para que a gente faça a Tua vontade em nossas vidas e para que o Teu nome seja glorificado através de tudo. Leva-nos em paz aos nossos lares, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, Deus abençoe a vida de cada um.